Leite condensado para criança. Pode ou não pode? Afinal, é um agrado que não faz mal ou é um erro que muita gente comete? Esse assunto gera uma confusão danada, né? Então, nesta análise, a gente vai direto ao ponto, ver o que a ciência diz e tirar essa dúvida de uma vez por todas. Essa frase aqui, ela resume bem o perigo da coisa. O paladar da criança está sendo formado, literalmente construído. A gente vai entender direitinho quando é que o leite condensado vira um problema e, claro, como lidar com isso de um jeito seguro, sem cair nessas armadilhas do dia a dia. Olha só, a gente organizou a conversa em 4 partes bem simples. Primeiro, por que o açúcar tão cedo é um problema? Depois, um guia super prático por idade. Na sequência, a gente pesa os riscos e os supostos benefícios. E para fechar, dicas práticas de como lidar com o uso ocasional. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Por que essa história de introduzir açúcar cedo, ainda mais um tão concentrado como o do leite condensado, é um assunto tão sério para o desenvolvimento das crianças? Antes de mais nada, a gente precisa ter clareza do que estamos falando. Açúcares adicionados não é o açúcar que vem naturalmente na fruta, sabe? É aquele que a indústria coloca nos produtos. E o leite condensado, bom, ele é basicamente o campeão disso. Leite com uma quantidade absurda de açúcar adicionado. E aqui vem um ponto muito importante. Essa recomendação não é uma opinião isolada, não. É um consenso. As maiores autoridades em saúde infantil do mundo, como a gente vê aqui, todas concordam. E essa unanimidade, claro, dá um peso enorme para essa informação. E qual é essa recomendação unânime? É um número bem fácil de guardar. 0. Exatamente. 0 gramas de açúcar adicionado para crianças com menos de 2 anos de idade. A mensagem não podia ser mais clara. Nessa fase, que é super crítica para formar o paladar, qualquer açúcar extra não é recomendado. Certo, agora vamos para a parte mais prática da nossa análise. Como é que essa recomendação de 0 açúcar se aplica no dia a dia, em cada fase da criança? Para os bebês, até os 11 meses, a regra é absoluta. É proibido. Ponto. Não tem talvez, não tem só um pouquinho. O sistema digestivo, paladar, tudo está em formação. Colocar algo tão processado e doce como leite condensado nessa fase é totalmente contraindicado. Agora, de 1 a quase 2 anos, a criança já come mais coisas, né? Mas a orientação continua firme. Não é recomendado. O risco de a criança criar uma preferência muito forte por doces e começar a rejeitar alimentos importantes e nutritivos é altíssimo. A partir dos 2 anos, a conversa muda um pouco. É aqui que entra a palavra-chave, ocasional. Uma festinha de aniversário, um evento muito especial. O ponto central é não deixar que isso vire um hábito, porque o consumo regular já começa a mostrar seus riscos, como o aumento de gordura e as cáries. E para as crianças já em idade escolar, a recomendação é a mesma que vale para os adultos: limitar. E limitar drasticamente. O ideal é que o açúcar adicionado não passe de 10% das calorias do dia. E como o leite condensado é uma bomba de açúcar, ele tem que ser uma coisa bem, bem rara mesmo. Então, para ficar bem claro, vamos resumir. Antes dos 2 anos, a resposta é um sonoro não. Entre 2 e 5, só de vez em quando, e a partir dos 6, limitar ao máximo. Como a tabela mostra, os riscos só vão aumentando, afetando tudo, desde os dentes até a saúde do coração lá no futuro. Ok, agora que a gente já tem o guia por idade, vamos botar na balança, de forma bem fria, o que se ganha e o que se perde ao oferecer leite condensado para uma criança. E olha, essa balança é incrivelmente desequilibrada. De um lado, a gente tem uma lista bem clara de problemas comprovados: risco de obesidade, cáries, a criação de um paladar que só busca o doce e, no geral, uma piora na qualidade da alimentação. E do outro lado, o das vantagens, tá vazio. Não tem nenhum benefício nutricional relevante. Nenhum. Vamos olhar de perto esses riscos. A cárie é o mais óbvio, né? A obesidade infantil, que hoje é uma epidemia, tem total ligação com o consumo de açúcar. A piora da dieta acontece quando a criança troca a comida de verdade por essas calorias vazias. E, a longo prazo, isso tudo vira risco para doenças do coração. Ok, já entendemos todos os riscos, mas e na vida real? Numa festa de família, no aniversário do amigo? Vamos para a nossa última parte, que é focada em soluções e conselhos práticos. O ponto mais importante aqui é entender a diferença entre ocasional e habitual. Ocasional é a exceção, é a festa, e o impacto disso é pequeno.
Agora, habitual é o que faz parte da rotina, e é aí que os estudos mostram a ligação direta com o aumento de gordura no corpo e uma alimentação pobre. Então, se a gente pudesse resumir tudo em 3 passos bem simples, seriam estes. Primeiro, regra de ouro, evite completamente antes dos 2 anos. Segundo, para as crianças maiores, reserve só para aqueles momentos realmente especiais. E terceiro, que talvez seja o mais importante, foque em oferecer alternativas saudáveis no dia a dia. E essas alternativas não são nenhum bicho de 7 cabeças. Frutas frescas, que já são docinhas por natureza. Um iogurte natural, quem sabe com uma fruta picada junto. E o próprio leite puro, que oferece cálcio e proteína sem aquela carga imensa de açúcar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A ideia não é proibir tudo para sempre e criar um terrorismo nutricional, mas sim entender o impacto de cada escolha que a gente faz. Então, qual é o primeiro passo, por menor que seja, que a gente pode dar hoje para ajudar a construir um paladar mais saudável e uma relação melhor com a comida no futuro?